Flamengo vem de 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Fortaleza jogando muito mal. Perdeu do Fluminense jogando um tempo bem, o outro. E perdeu do Ceará por 2-0 no Maracanã. A semana começou com uma reunião para avaliar o trabalho da comissão técnica. Tema da reportagem do Eric Faria. A gente percebe que não há um clima normal no Flamengo. As 2 derrotas seguidas em 2021 só não levaram o Flamengo para a lona porque o São Paulo também perdeu 2 vezes. O Rogério tem sua parcela e não é pequena. Ele chegou falando sobre as várias possibilidades que o Flamengo poderia jogar, que tentaria fazer com que o Flamengo voltasse a jogar como Jorge Jesus jogava. Ele próprio está frustrado com os resultados. Então ele tem metade da responsabilidade. E muito em função de não ser tão fácil quanto muita gente pensa, fazer igual ao que Jorge Jesus fazia. Os números mostram que a diferença entre eles é tipo a distância do Brasil para Portugal. Jorge Jesus teve um aproveitamento de 82% em 58 jogos. Já Rogério Ceni, com 12 partidas, tem um aproveitamento de 44%, o que faz dele o treinador com o segundo pior desempenho nos últimos 10 anos. Apenas Ney Franco, em 2014, ficou atrás. E olha que a rotatividade foi frenética. Numa década, o clube teve 18 técnicos diferentes. Rogério Ceni, hoje, poderia estar numa lista de ex-treinadores do Flamengo. A demissão entrou em pauta numa demorada reunião entre os principais dirigentes rubro-negros. Mas alguns pontos foram levados em conta para que ele permanecesse no cargo, pelo menos até a próxima partida contra o Goiás. A ideia de que os jogadores também precisam ser responsabilizados foi a que mais pesou. Além disso, o trabalho no dia a dia vem sendo muito bem avaliado por todos. Já algumas decisões de Ceni, como a troca dos goleiros contra o Ceará e a pouca utilização do Gabigol nos últimos 2 jogos, foram questões debatidas. Para mim, 50-50. Porque é claro que se um time não vence, a responsabilidade é dos jogadores. Chama atenção para um dos maiores jogadores do Flamengo desses últimos anos. Everton Ribeiro não é nem de perto daquilo que a gente já viu. Restam 10 jogos. Os próximos 5 serão longe do Maracanã, inclusive contra o Palmeiras, porque o estádio estará cedido à Conmebol. Olhando assim, o que já estava difícil parece ter ficado ainda mais complicado. Vou jogar o seguinte tema para as feras aqui no nosso telão do Seleção. Quando um treinador pega um atalho como o que o Rogério pegou, assumindo um time em reta final de campeonatos no plural, eu acho que ele topa, está meio implícito que o treinador vai ser julgado por poucos jogos. Ele não vai ter aquela prerrogativa do trabalho a longo prazo, de fazer uma pré-temporada. É uma relação de risco que ele topa passar por ela. Ele pegou um atalho para assumir o Flamengo. Ele tem 12 jogos dirigindo o Flamengo e o aproveitamento é muito ruim. Aliás, é um dos piores aproveitamentos da década, como mostrou a reportagem do Globo de hoje. São 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Aqui estão todos os jogos do Rogério Ceni à frente do Flamengo. Então, assim, como o Rogério, na minha opinião, topa ser julgado por um trabalho de curto prazo, eu quero avaliar o trabalho dele até aqui. Vocês acham que é um trabalho... O quê? Como classificar? Aqui estão os aproveitamentos da década. O menor deles é o do Ney Franco, de 2011 a 2021. Aí vem o do Rogério. O Ney Franco ficou só 7 jogos, o Rogério com 12. O Cristóvão tem 18 jogos. O Oswaldo Oliveira, 50 jogos. E o Mano Menezes, 50. Então, assim, da década, o Rogério, neste momento, tem um dos piores aproveitamentos da década rubro-negra. E aí, Kleber? Pois é, e um dos melhores aproveitamentos é do Mano Menezes, que saiu do Flamengo numa situação absolutamente estranha. Não, a gente mostrou os piores ali. Não... Ali eram os piores, ali eram os 5 piores. Ali. Tá bom. Então, ele é o melhor entre os piores. Isso. Eu acho assim, é muito difícil, eu tenho muita dificuldade em fazer uma análise de um técnico, avaliar um técnico por 12 jogos. O aspecto que você pega para começar a discussão, quando você topa pegar um trabalho no meio,
você topa ser analisado pegando o bonde e andando. Verdade. Eu fico imaginando quais treinadores naquela circunstância topariam, diriam não ao Flamengo, quando o Rogério disse sim. Eu sei que hoje isso vai ser discutido, tá vendo, estava quieto lá no Fortaleza, mas ele falou que não ia sair do Fortaleza. Eu fico me perguntando quantos técnicos diriam não ao Flamengo naquele instante. O Rogério é o maior treinador do mundo? Não. O Rogério é um treinador com perspectivas boas de futuro? Aparentemente é. O Rogério teve uma passagem no Cruzeiro que ele poderia ter evitado, porque ela vai ser citada a qualquer outro escorregão? Poderia. O Rogério fez um trabalho no Fortaleza da mais alta qualidade? Evidentemente que fez. Deve estar lá entre o top 3 de lista de técnico do Flamengo. O Flamengo deste ano, eu acho que é muito mais do que Rogério, Domenech ou seria o Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi embora antes da gente saber o que seria do Flamengo sem ele. Palmas para ele. Tomou uma decisão, foi embora. Decidiu ir embora e está lá dançando miudinho do Benfica. Né? Ele saiu do Flamengo, onde ele era o mister, e hoje ele não é o mister, assim, não é o Mr. M lá no Benfica, que está sofrendo para fazer alguma coisa no Benfica. Eu acho que o time do Flamengo não está jogando o que jogou o ano passado, primeiro porque é quase impossível jogar o que jogou o ano passado. Segundo, por uma série de razões que aí nós não vamos conseguir decidir. Os caras ficaram de barriga cheia. Os caras não estão treinando como eles treinavam. O Diego, ao contrário, falou assim, a gente precisa jogar como a gente treina. Então é muita coisa. O Galvão ontem falou que há duas diretorias do Flamengo. Há dois Flamengos, o Flamengo da Gávea, o Flamengo do Ninho do Urubu. O Júnior deve conhecer isso bastante. O Casagrande estava indignado com o Gabriel indo para o banco de reservas sem chuteira e com camisa de treino, sem uniforme do Flamengo. O Roger acabou de fazer o comentário aí na reportagem do Eric que o Everton Ribeiro não está jogando nem perto do que ele jogou. E olha que o Everton foi agora recentemente para a Seleção Brasileira e está quase cavando um lugar de titular na Seleção Brasileira. Então, assim, é só o Rogério? É só o Torrent? É só a saída do Jesus? Eu acho muito difícil cravar. Fato, o Flamengo não está jogando. O Flamengo também teve problema com Covid, o Flamengo também tem uma temporada difícil. Me surpreendeu. Uma lista que você apresentou de técnicos, que o Eric mostrou, de técnicos que o Flamengo já trocou, quando o Flamengo pensa em mandar embora o Rogério depois de 12 jogos, eu fico surpreso. O torcedor do Flamengo deve achar normal. 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, não serve. É normal. E aí o Flamengo vai entrar nesse... Aquele Flamengo, o exemplo do Flamengo administrativamente saneado. O exemplo do Flamengo administrativamente saneado, com grana no bolso, investe. Vai buscar o Jorge Jesus. O exemplo do Flamengo, que tinha convicção, vai ser tudo isso apagado por causa de uma temporada que o time foi campeão carioca, andou razoavelmente nas outras competições e está aí brigando no campeonato. Eu me surpreenderia. Eu me resignaria a dizer que o nosso futebol vai rodar nesse círculo aí, vai andar nessa roda gigante aí, de ano em ano, de tempo em tempo. Um dia você vai ser maravilhoso, no outro dia você não vai ser nada. Eu me surpreenderia. Eu acho que precisava nesse instante, do Flamengo tão elogiado do ano passado, fora do campo também. Fora do campo, incluindo direção, Rogério. Não é o Rogério tem que ser cobrado, o Rogério tem que ser questionado. E os jogadores, é tudo. Se ficar só nas costas de um, gente, vai ficar rodando o tempo inteiro e não vai chegar em nada. Vai ficar no oval ali, sem bandeirada de fim de corrida. Maestro? Eu acho que foi criada uma expectativa, né, depois da saída do Jorge Jesus, que com o elenco reforçado se poderia repetir o que foi feito em 2019. Quando eu falei, eu acho que até aqui no programa dele, que dificilmente iria acontecer novamente o que aconteceu em 2019. Porque foram muitas coisas que foram se encaixando, não somente a chegada do treinador, a chegada de vários jogadores, que dificilmente aquilo iria ser repetido, né? E muita gente falou, tá vendo? É assim, é assado.
Porque normalmente é isso que acontece. Esses ciclos de momentos, como aconteceu em 2019, vai demorar bastante. É lógico que com os reforços que chegaram, né, com toda a estrutura que o clube teve, só que ele não esperava a saída do treinador. Né? Quando saiu o Jorge Jesus, vamos trazer um treinador estrangeiro, né, para tentar manter tudo aquilo que foi feito. Será que esse critério foi certo? Né? Será que não teria nenhum treinador aqui no Brasil que pudesse, de repente, dar seguimento a esse trabalho? Repetir um trabalho como aquele que foi feito pelo Jorge Jesus realmente é uma coisa muito, mas muito difícil de fazer. Quando entrou o Torren, mudando um pouco, né, toda a estrutura, inclusive, do time, colocando alguns jogadores, inclusive, no banco, as coisas não andaram. Não andaram como desempenho, mas como resultado, alguns resultados vieram. Né? Quando saiu o Torren e entrou o Rogério, a expectativa foi grande, pelo trabalho feito no Fortaleza, né? Pela oportunidade de ter um treinador jovem com conhecimento do futebol brasileiro, conhecimento dos jogadores, só que até agora foi muito abaixo dessa expectativa que foi criada, não somente em termos de resultado, mas o que chama mais atenção é em termos de desempenho. Quando foi eliminado Copa do Brasil e da Libertadores, a gente falou, vai ter tempo agora para poder, né, aquela tal da semana cheia, fazer com que a equipe possa render. Mas não é uma regra, isso não é uma fórmula. Né? A gente acabou de ver ontem, né? O Atlético Mineiro, depois de 16 dias, não conseguiu ter um rendimento melhor. E isso exatamente acontece com o Flamengo. A questão maior do desempenho é que eu fico ainda com um ponto de interrogação. O Flamengo perdeu alguns valores, né, que, independente do treinador, que poderiam ser mantidos, né? Que era um time hoje que tem da pós-perda, né, como chamam agora, da bola, de perder a bola e você entrar novamente no jogo para tentar recuperar. Essa agressividade, desde que o Domenic Torren chegou, ela desapareceu. Ela vem com pequenos espaços, você vê o time fazer isso. Quer dizer, aquele time compacto que brigava no campo do adversário e muitas vezes brigava mais ainda quando estava defendendo, a gente não tem visto. Alguns jogadores importantíssimos tiveram uma queda de rendimento bem abaixo daquilo que eles produziram durante esses últimos meses, e o Rogério sabe que é a dificuldade que existe dentro do Flamengo. A questão política é uma outra história, né? Agora a gente está vendo que muitos jogadores, né, o pessoal mais velho, tem pedido ao Rogério algumas regalias, algumas coisas, aí é comando. Aí é quem está dentro da comissão técnica e dentro da diretoria ligada diretamente ao futebol, que tem que chegar, bater na porta e cobrar e dizer. Porque para esses jogadores que viveram o ano de 2019, que foi um ano realmente excepcional de conquistas, eles não podem achar que aquele ano vai ficar para o resto da vida, não. Né? Vai existir uma cobrança em cima disso. Né? E essa cobrança já está existindo, por quê? Porque o desempenho individual e coletivo não está acontecendo. E no Flamengo as coisas são sempre super, hiper, mega dimensionadas. Tanto na parte positiva como na parte negativa. E esse é o momento exatamente que vai precisar de uma coordenação muito grande entre diretoria, comissão técnica e jogadores para poder sair dessa situação. A situação é difícil, mas não é ruim. Se você for olhar a tabela, o Flamengo tem vários concorrentes diretos, ainda está na briga de verdade, né? Mas vai precisar dar uma reviravolta em tudo isso que aconteceu nesses últimos 2 meses. Eu vou mostrar o caminho do Flamengo até o fim do campeonato, os 12 jogos que restam para a equipe, mas não são 12 não, né? 2, 3, 4... São 10 jogos. 28. 10 jogos. Goiás fora, Palmeiras em casa, Atlético Paranaense fora, Grêmio fora, Sport fora, Vasco em casa, Casa Maracanã, Bragantino fora, Corinthians em casa, Internacional no Beira-Rio, São Paulo fora.
O problema é que, eu repito, o Flamengo vem de 3 jogos nos quais ele era o favorito. E ele empatou com o Fortaleza fazendo um jogo terrível, 0-0. Perdeu do Fluminense de virada. Perdeu do Ceará em casa por 2-0. Se ele jogar o que ele jogou nos últimos 3 jogos, ele é favorito nesses 10 jogos. Eu tenho uma visão um pouco mais cruel que a do Kleber do ano do Flamengo. Se a gente fala tanto em equiparar futebol à gestão profissional, vamos fazer uma analogia com uma fábrica de computadores. Aliás, tem um feito aqui no Seleção. A fábrica investe, tem um ano maravilhoso, é a líder de vendas, é a líder de inovação, vira referência mundial, no caso do Flamengo Nacional, vira referência no ramo dela. No ano seguinte ela investe mais. Ela vai nas outras fábricas e traz grandes cérebros, como o Flamengo trouxe o Pedro, o Thiago Maia, o Michael, que custou mais caro do que o Rony no Palmeiras. Todo mundo queria o Michael, o Flamengo foi lá e pagou. Léo Pereira, Gustavo Henrique, perdeu o Rafinha e Pablo Mari, mas trouxe 5 jogadores que muita gente pretendia. Revelou garotos. E tem um ano em que ele é campeão estadual, obrigação básica do Flamengo. Ganhou a Recopa, a Supercopa do Brasil. Eliminado nas oitavas de final da Libertadores. Nas quartas da Copa do Brasil. E faz até aqui uma campanha de G4. Até o G4, nesse momento, se mantiver a situação, está ameaçado para o Flamengo uma vaga direta. Então, não é assim ir lá e demitir o Ceni, mas é fazer uma análise de quem errou, ou as pessoas que erraram, no plural, para ter um ano tão abaixo daquilo que poderia ter. A única diferença para o Lédio falar, e acho que assim, uma coisa que vocês falaram, se o desempenho não está bom e não esteve bem, repito, também já falei aqui no Seleção, até eu já estou cansado de ouvir, não foi bom com o Jorge Jesus na retomada do futebol, era esperado, mas foi campeão do Rio. Vocês lembram dos jogos contra o Fluminense. Não foi bom com o Torrente, apesar de ter tido um... Porque é essa que é a minha conversa, assim. Será que é só o percentual de pontos conquistados? Isso é que é. Porque o Torrente uma hora ficou bravo, vocês lembram? Numa coletiva? Se ganhamos o jogo tudo bem, se não ganhamos o jogo tudo mal. Entendeu? Então é isso. E agora com o Rogério. E isso que você falou, você tem razão, até a parte os cérebros que chegam e arrumam um componente novo, criam um novo software, um novo design do computador, mas a tecla está aqui, ó. Se eu bater aqui na tecla, ela vai, como diz o Geraldo Vandré e o Theo de Barros, mas com gente é diferente. Claro. Da música disparada. Claro. Com gente diferente. O Pedro Rocha foi ótimo no Cruzeiro, no Grêmio, ou foi ótimo no Grêmio, foi mais ou menos no Cruzeiro e não foi bem no Flamengo. O Michael foi ótimo no Goiás. Quantos, e assim, o Michael pode virar ainda, quantos jogadores você viu saindo de um time onde ele era ótimo e o Rony que você citou, eu não sei ainda se o Rony vai... Nesse instante, o Rony está resolvendo. Eu acho que com gente é diferente. Não sei se o Lédio pensa... Ô Lédio, antes de você falar, gente foi hoje ao CT do Flamengo fazer um protesto, cara. Como é que você ia imaginar que... Pois imagem do produtor Kaique Andrade, você teria um protesto no Ninho do Urubu com esse Flamengo que parecia pronto para dominar o futebol sul-americano. E aí é um protesto com cenas lamentáveis, né? Atirando ovo em carro de jogador, etc. Fala, Lédio. Mais do mesmo no futebol brasileiro, né? Você não ganha, tem protesto, né? A gente tem essa mania, né, de dizer que o torcedor pode tudo, e por poder tudo, por ter esse discurso, é que o torcedor vai lá fazer isso. Não só do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras, todos eles fazem esse tipo de coisa, que só intimida os jogadores, só ajuda a piorar o ambiente, deixar a tensão ainda maior. A pergunta era sobre o Rogério Ceni. Eu acho que o trabalho dele é ruim até agora. Eu não mexeria, não demitiria, mas é ruim. E não é uma questão de resultado, é uma questão de desempenho. Tudo bem, ele jogou 12 jogos, ele ganhou 4, perdeu 4. O Flamengo já perdeu 7 jogos no Brasileiro, é uma enormidade. Sem querer comparar, o do ano passado perdeu só 4. Mas perdeu 2 jogos para o São Paulo na Copa do Brasil. Agora, tem 3 pilares no time de futebol. O Júnior sabe isso melhor que todos nós. Mas vamos lá. O lado coletivo, o lado técnico e o lado psicológico. Fora a questão fora de campo, de organização. E o Rogério não consegue ajustar o time em nenhum desses aspectos. Coletivamente, o time não está
não está pronto, está longe de estar pronto. Perdeu a intensidade que tinha, aquela fome de marcar a saída de bola do adversário, agrediu o adversário o tempo inteiro, no bom sentido, ter até as rédeas do jogo. O Flamengo não consegue ter as rédeas do jogo e ficou com os movimentos muito mais lentos, muito mais previsíveis. Ainda cria muito, foram 53 finalizações nesses 3 jogos que não venceu, e fez um gol só, porque o time tem muita qualidade, então naturalmente ele vai ter mais a posse de bola, o time com mais posse de bola do campeonato, e vai tentar imprensar o adversário, mas a execução dos movimentos é muito pior, muito, muito lenta. Individualmente também tem um pouco o lado dele, alguns jogadores estão jogando muito abaixo, o Everton Ribeiro acho que é o símbolo disso, e o Bruno Henrique, principalmente o Everton Ribeiro, que é uma máquina de jogar futebol, raramente ele cai de produção, e agora ele está vivendo talvez o pior momento com a camisa do Flamengo, há muito tempo ele não jogava. E olha que ele jogando mal, ele é melhor que a maioria, eu costumo dizer, mas ele tem jogado mal. E o lado anímico, é um time disperso, é um time com pouca concentração, com pouco foco. O gol do Vina domingo, a recomposição lenta, com o Vina aparecendo de trás para bater sem ninguém acompanhar, é um clássico gol de dispersão, de um time que não está concentrado no jogo. E o Vina entra chutando com absoluta liberdade para fazer um golaço. Então são 3 tópicos, Kleber. Coletivo, individual e anímico, psicológico. E ele tem que trabalhar nisso aí, senão não vai conseguir avançar. Só para esquentar debate mesmo, assim, eu fico com muita dificuldade de entender que um técnico chegou lá e pediu para o cara diminuir a intensidade na reposição, na retomada de bola, que o cara pediu para que você tenha movimentos mais lentos, que você execute os movimentos de uma maneira menos intensa. E aí, ao mesmo tempo, a gente fala assim, mas como o time tem qualidade, ele criou 53 oportunidades de gol, não estou dizendo o LED trouxe um número, né? Mas é o LED que está falando, assim, estou só debatendo a ideia com o LED. Um time para criar 53 oportunidades de gol, ou 60, ou 2, ou 5, ele tem esses 3 pilares do LED. O coletivo, o individual e a intensidade, o ânimo. Então não me parece razoável que um treinador, o trabalho do Rogério ainda não é bom. O trabalho do Rogério, tirando o que ele fez no Fortaleza, ainda o trabalho no São Paulo, o trabalho no Cruzeiro e o trabalho no Flamengo, ainda é um trabalho de, esse cara eu acho que vai virar. Ainda é isso. O Rogério, o Rogério, trabalho mesmo, ele fez até agora no Fortaleza. Nem no São Paulo, nem no Cruzeiro e nem no Flamengo. O Flamengo é um trabalho em andamento e os outros 2 foram muito pequenos. Eu acredito que o Rogério será um bom treinador. E o Rogério que corrige os problemas que ele tem que corrigir, se é que ele entende que tem algum problema de gestão de grupo, de liderança, de cobrança, etc. e tal, de personalidade. Isso é um problema que ele vai ter que resolver ao longo da vida dele. Eu só acho muito estranho, assim, o time não consegue ter a mesma intensidade, a mesma retomada de bola, a movimentação rápida. E nós dividimos 50-50. Assim, eu fico... Pessoal, eu entrar no vestiário, eu sou treinador, faço atenção pessoal. Aquela história de em 4 segundos vocês irem para cima dos caras em 3 e tomar a bola, acabou. Acabou. Se você voltar para o meio do campo defensivo, acabou. Mas se você se mantiver no campo ofensivo tentando tomar a bola menos intenso, aí é que eu acho que o negócio é mais amplo, entendeu? Físico. Não, e aí eu acho, inclusive, Kleber, como no caso do Domenech Torrent, foi fundamental a apuração da nossa reportagem. Para contar, eu lembro que você fez uma enquete no Bem Amigo, se as pessoas achavam que o Domi deveria ou não cair. E tinha uma coisa que era muito maior que a nossa opinião ali naquela época, que era a informação de que internamente os jogadores não estavam satisfeitos, achavam que não ia dar certo. E ainda não temos esse tipo de apuração sobre o Rogério, ainda não temos. O que a gente tem até, né? Oi? Eles estão gostando dos treinos. As últimas informações, sim. Como também era no começo do Cruzeiro, que adoravam o Rogério. Então, por enquanto, o que a gente tem é a observação dos jogos. E a observação dos jogos é que o Flamengo está mal. Tão mal que nessa semana, por incrível que pareça, o Vascaíno